Boa noite, turma. Vamos falar um pouquinho sobre a administração rural nesta UC, mas antes eu quis fazer com vocês uma reflexão sobre os tópicos do nosso curso. E para poder entender um pouquinho, a gente vai bater um breve papo, né? A gente vai falar aqui sobre gestão profissional, que é fundamentada para o sucesso do agronegócio, e para conseguir os melhores resultados como lavoura ou pecuária, é crucial encarar a propriedade rural como uma empresa e também conhecer as boas práticas da administração rural. Com uma boa gestão, os custos de produção no campo eles vão ser reduzidos e a eficiência da operação vai ser maximizada, o que vai deixar esse negócio muito mais lucrativo. Mas e a administração rural no Brasil? A gente sabe que administrar significa tanto planejar como controlar essas operações com base em uma visão geral do negócio. Nesse caso, é a propriedade, seja ela grande ou pequena. E também a administração rural é um conceito mais amplo do que gestão agrícola, que vai envolver um nível de detalhamento maior de operações. O administrador ou o produtor rural em si, com foco nesse agronegócio, ele tem por objetivo aumentar essa produtividade e a rentabilidade da sua lavoura ou da sua pecuária, não é mesmo? Assim, então, não importa o tamanho da empresa ou da propriedade, né? Ou a cultura com que ele trabalha. O produtor rural ele sempre vai precisar lançar mão dos princípios da administração para que ele possa alcançar o melhor resultado econômico possível. E os seus conhecimentos devem ir muito além dessa porteira, tá? Uma vez que a disponibilidade e o preço de produtos, tanto quanto insumos e mão de obra, vão entrar na balança para todas as tomadas de decisão. A gente vai falar também, lá na nossa aula reflexiva, sobre o conceito da administração rural que surgiu ali, né, em meados do século, final do século XIX, começo do século XX, em uma universidade de ciências agrárias, né, na Inglaterra, e também tanto inglesa como americana ciências agrárias. E o objetivo era avaliar o grau da viabilidade econômica dessas práticas agrícolas. Então, a gestão se apoderou dos conceitos da administração para poder então aplicar na área de produção agrícola, com esse objetivo de manter o controle das operações. A gente fala também lá dessa forma que a gente vai poder afirmar que a administração rural ele é um braço da administração e estuda também os processos de decisão e ações administrativas dessas empresas ligadas ao agronegócio e que todas essas práticas elas tendem a aliar os resultados financeiros, a produtividade da lavoura ou pecuária, trabalhando com o mínimo de recursos materiais humanos, tanto financeiros e também mercadológicos. Vamos detalhar também lá sobre as ferramentas da administração rural. No caso, que ela cumpre 4 papéis principais. Quais são? Planejar, controlar, decidir, monitorar ou então controlar os resultados. E para ser bem sucedido, o administrador ele vai precisar absorver todas essas principais variáveis que vão interferir em suas decisões, tá? Vamos ver também que, com base nesses conhecimentos todos, o administrador ele terá condições de saber o quanto, o que, como e quando ele vai produzir para obter uma melhor rentabilidade possível. E que quando ele se pergunta sobre o que, sobre quanto, sobre como e quando, ele já trabalha com essas ferramentas da administração. No caso, a gente vai ver lá o PDCA, que é uma dessas ferramentas. Vamos entender que o administrador rural ele vai atuar dentro do agronegócio, que é a maior indústria do Brasil e que vai englobar toda a cadeia produtiva de produtos oriundos da agricultura e da pecuária. Ele vai acolher empresas do campo, fornecedores de insumos agrícolas, maquinários, empresas comerciais e também o consumidor final, tá? Vamos falar então, também lá na nossa aula mais detalhadamente, que o administrador rural ele precisou entender todos os setores que compõem o agronegócio, que hoje eles são divididos em 3 partes. Sabemos que temos o antes da porteira, onde entra ali as indústrias e fornecedores de insumos e serviços, né? Como por exemplo, nós temos maquinário, fertilizantes, defensivos. Nós temos a segunda parte, que é dentro da porteira, que é as atividades dentro da unidade produtiva, que é a própria produção, como manejo de solo, irrigação e entra também a colheita. E nós temos também depois a porteira, que são as operações em geral de armazenamento, beneficiamento e a distribuição final. E qual que é a importância da administração rural para a economia brasileira? Porque a gente vai ter que chegar
em um consenso, né? A gente sabe que o agronegócio brasileiro ele é o setor que mais movimenta bens na economia nacional e que ele é um dos principais pilares do PIB e também um grande responsável pelo crescimento de empregos diretos e indiretos. E, na verdade, a importância da atividade agrícola no Brasil se dá desde os tempos da descoberta. Né? A gente vai estar vendo lá na nossa aula reflexiva como que foi esse tempo de descoberta, que já na colonização a tradição agrícola brasileira ela se consolidou e que também fortaleceu com o passar dos séculos até o dia de hoje. Então a gente vai, daqui a pouco eu vou soltar para vocês o link da nossa aula reflexiva e qualquer dúvida sobre essa aula, eu vou convidar vocês para participar lá do chat do dia 7 de julho, às 19 horas, tá bom? Um abraço, turma, e espero vocês lá no nosso chat 7/7.